Nossa, poderia ter começado esse vídeo com o chat já selecionado? Espera aí. Oi. Oi pra você que está assistindo esse vídeo. E pessoal, beleza, aqui é o Bruno Coelho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Tudo bem com você que está assistindo esse vídeo? É o seguinte, primeira coisa, antes de começar esse vídeo, eu fui ali me preparar assim o cabelo, tirar um pouquinho de bigode que tava aqui. Daí eu fui interagir com uma das minhas gatas, a Estela. Daí eu segurei ela. Eu acho que ela não me viu que eu tava aqui do lado, por causa que ela tava toda hora olhando pro outro lado. Daí eu fui aproximar meu rosto dela. Daí ela tomou um susto, colocou uma das garras dela aqui e pá! Aí daí começou a sair um suco de morango, pra não dizer outra coisa. E ficou assim, ó. Um assim, outro assim. E aqui um pouquinho do meu dente sujo de suco de morango. Daí quando eu tava aqui no meu quarto preparando pra gravar, eu levei um choque aqui na barriga, encostando no microfone, levei um choque no cotovelo, encostando aqui no teclado. Ou seja, tá tudo conspirando pra eu não gravar esse vídeo hoje, por causa que eu sei que tá um pouquinho mais pra cima. Então eu tenho que colocar um pouquinho pra cima. Agora tomara que não esteja balançando. Pra balançar. ChatGPT. Você sabe o que é ChatGPT? É o seguinte: o ChatGPT é um programa de inteligência artificial que usa a tecnologia de linguagem natural para responder a perguntas e manter conversas. É um site incrível que sempre me ajuda a encontrar respostas para as minhas dúvidas e também me diverte muito. E também elabora roteiros. Então, como vocês podem ver, eu já criei alguns chats aqui no ChatGPT. E eu selecionei alguns para mostrar. Então, como eu fiquei sabendo desse site? Um amigo meu chegou em mim e perguntou: Bruno, você sabe o que é ChatGPT? Ou algo assim. Daí eu: não, que é isso? Daí ele me mostrou, ele pediu pra eu entrar. Na época nem tinha o histórico de chat ainda. Depois que eu fui ver até acesso ao meu primeiro chat. Daí ele falou: faz uma pergunta. E eu: alguma pergunta muito óbvia. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Ele falou: o cavalo branco de Napoleão era branco. Então eu perguntei: o que é o servidor Kingdom? Achando que tinha acesso à internet. Depois ele não conseguiu encontrar informações sobre o que é o Kingdom. E daí ele achou que eu tava falando sobre um jogo de estratégia. Perguntei o que é o site fórum entre o CDC. Então ele disse que não tem internet. Então comecei a entender. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi isso aqui: escreva um código Java Speaker de Minecraft que quando o jogador entra no server, spawne uma explosão na localização dele. Daí foi lá e gerou um código pra mim. Olha, funciona. Só precisa de uma main pra ativar essa classe aí. E até que ele explica aqui, ó: você precisará adicionar no seu plugin Spigot e registrar como listener. Ok. Olha só, na época que eu fiz esse chat aqui, até eu fiz ali, ó: escreva uma conversa entre Intro e J, tendo um brainstorm de um novo minigame. Ok. Teve uma época do ChatGPT que se ele demorasse muito pra elaborar o texto, pra gerar o texto, ele simplesmente apagava o texto e dizia erro. Network error. Daí, isso aqui é um exemplo, ó. Ele começou a digitar um texto gigante e parou. Mas ainda bem que hoje já tá corrigido. Outro exemplo, que eu gostei bastante: gera um texto explicativo para minha saída do servidor de Minecraft. Diz que sou desenvolvedor e quero sair. Use argumentos sólidos, drama e crises existenciais. O Jota me sugeriu isso, então ele foi lá e... Desde que entrei no servidor de Minecraft como desenvolvedor, tive a oportunidade de trabalhar em projetos incríveis e fazer parte de uma comunidade incrível. No entanto, depois de muita reflexão, cheguei à triste conclusão que é hora de deixar o servidor. Eu tô com preguiça do resto. O que eu posso fazer para uma Morena me desbloquear? Daí ele falou: não posso fornecer informações. É importante respeitar a decisão de outra pessoa em bloqueá-la e tentar entender por que ela tomou essa medida. Oxi, quer respeitar o quê? Oxi, quer que respeita em 2023? Só tem uma coisa que eu acho que os desenvolvedores do ChatGPT deveriam melhorar um pouquinho nele, que é a coisa de stand-up. A coisa de graça. Por causa que eu fui lá e falei: escreva um roteiro de stand-up sobre pastel de frutos do mar. Daí ele foi lá: olá pessoal, você sabe que eu adoro frutos do mar, especialmente pastel de frutos do mar. Você já provou esse prato delicioso? Espero que não esteja saindo o suco de morango ainda. É uma mistura de frutos do mar como camarão, lula e polvo, misturados com legumes e temperos, enrolados em uma massa crocante e frita até dourar. É simplesmente delicioso. E tá lá, a plateia até agora só esperando um motivo pra rir. Mas você sabe o que é engraçado? Agora vem motivo pra rir. A maneira como as pessoas reagem quando eu menciono o gosto que eu gosto de pastel de frutos do mar. Algumas pessoas ficam realmente entusiasmadas e dizem que também adoram os pratos. Outras pessoas ficam com uma cara de nojo e dizem que nunca experimentariam algo assim. É engraçado como as pessoas têm opiniões tão diferentes sobre um prato tão delicioso. Eu tentei ir lá e falar: adicione graça. E daí ele falou: claro, aqui está uma versão com mais humor e graça. E se você quiser ler, tá aí.
Não, não ri muito não. Outra coisa que eu adorei dele, olha só. Eu tenho um servidor de Minecraft. Daí, eu pedi pra ele comentar um código. Eu mandei um exemplo de código do meu projeto. Daí ele foi lá e explicou, bem direitinho, olha isso. Eu obtenho a sala de jogo atual e o jogador que quebrou o bloco. Verifica se o jogador está na sala de jogo correta. Eu ainda tinha esse coisa de Game 1.filter, hoje tá bem diferente. Não que você tenha muito interesse nisso. Outra coisa que eu adoro dele é de elaborar histórias. Vou lá e falo, elabora uma história sobre tal personagem, que tal coisa, então eu vou elaborando. Aqui ó, elabora uma história sobre uma pipoca que tentava sobreviver, mas precisava se manter aquecida para permanecer ser viva. No caminho ela conhece seu melhor amigo Gelo, mas sua amizade é muito perigosa. Adicione drama e aventura com um final possivelmente feliz. Daí, ele elabora uma história, legal a história. Eles viveram felizes para sempre em sua nova casa aquecida. Ou seja, o Gelo se foi. Outro exemplo aqui, melhor esse diário. E aí eu coloquei um diário meu de 2012, escrito mais especificamente em 10 de abril de 2012 às 9h37 de manhã, até de tarde. Daí o que eu escrevi, essa perturbação nunca termina, José Renan está com... Então até agora a coisa que eu mais gostei dele foi elaborar histórias. Um exemplo, eu tava aqui em uma chamada com a equipe do meu servidor. Daí eu vou lá e peço pra ele escrever uma história gigantesca, olha isso. Eu dou o prompt pra ele. Daí ele coloca uma história inteira aqui. Daí eu vou na call e eu continuo a história com coisa. Enfim, eu acho que não deveria ter mostrado. Bruno. Às vezes eu até fico aqui, ó. Eu criei nossa, olha esse chat. Eu criei um chat falando tudo sobre o Kingdom. Falando sobre os staffers. Olha isso. Falei tudo, quase tudo sobre o Kingdom. Daí eu tenho esse chat aqui pra me ajudar coisas com o Kingdom, já que ele sabe o que é o Kingdom aqui, mas tem vezes que ele erra também. Eu fui no filme do Titanic, eu assisti. Daí eu queria saber qual era o nome de uma música que passa no filme. Daí me ajuda a lembrar o nome da música que os violonistas no filme Titanic tocam quando o navio está afundando. Ele achou que era mais clássica, ou seja, Near My God Tree, só que não era essa. Daí eu fui explicando, ele toda hora errando, ele toda hora peço desculpa, me desculpe. Ele errando o personagem, ele errando a música. No final eu usei o Shazam e encontrei. Era Orpheus. É uma parte que a música é tipo é assim. Daí eu resolvi fazer um chat nesse vídeo. Recentemente eu comecei a fazer um prompt desse, só que eu achei tão legal que eu resolvi fazer um vídeo. Vamos lá. Elabore uma história, segura a vergonha e leia. Ok? Por causa que eu quero saber o que mostra. Não é como se fosse a pior coisa que eu já fiz, por causa que eu fiz um vídeo, eu fui na live do Felipe Neto, com 40 mil pessoas assistindo, e mandei um pedido de casamento. Enfim, teste, é apenas pela ciência, entendeu? Tudo pela ciência. Elabora uma história sobre Bruno, um brasileiro que conhece uma cantora norueguesa chamada Aurora Aksnes, bastante conhecida, que com o tempo, toda hora escutando músicas dela, nossa, eu acho que o choque isso é pra prevenir você de passar por essa vergonha alheia. E eu também. Se tornou a mulher dos sonhos dele. Estou falando da história do Bruno. Pode ser qualquer Bruno. Eu não falei Bruno Coelho, meu nome é Bruno Coelho. Enfim. E que o maior sonho de sua vida é conhecê-la pessoalmente e de alguma forma ter algo a mais com ela. No decorrer da história, você vai me dando 4 opções para continuar. Tá difícil. Continuar a história até o objetivo, até o sonho de Bruno ser conquistado. Bruno não sou eu, tá bom? É um personagem fictício, tudo pela ciência, para testar a capacidade de geração de textos do ChatGPT. E que inclusive a Microsoft comprou parte do OpenAI, então eu estou aqui para realizar testes. Tudo pela ciência. Bruno era um jovem brasileiro que descobriu a música da cantora norueguesa Aurora Aksnes em uma tarde chuvosa enquanto navegava pelo Spotify. Não lembro se estava chovendo. Não, peraí, não sou eu, era um personagem. Enfim,
É um personagem fictício, não sou eu. A partir daquele momento, ele não conseguia parar de ouvir suas músicas e de assistir a seus videoclipes. Ele se sentia cada vez mais atraído pela beleza da cantora e pela voz cativante. Com o passar dos dias, Bruno começou a se sentir mais e mais apaixonado. Não sou eu, pela Aurora. Ele pesquisou tudo que podia sobre ela e começou a seguir seus perfis nas redes sociais. Ele queria saber tudo sobre a vida daquela mulher incrível que tinha conquistado seu coração. Nossa, agora vem as opções. Opção 1. Bruno compra uma passagem para a Noruega. Nossa, caro. Certo dia, Bruno decidiu que precisava conhecer a Aurora pessoalmente. Ele juntou todas as suas economias e comprou uma passagem para a Noruega. Chegando lá, primeiro que é muito caro. Chegando lá, ele se dirigiu aos lugares onde a Aurora costumava se apresentar. Não é como se ela apresentasse lá toda hora. E finalmente, ele viu-a de perto. Eu vou chegar lá, vou estar na porta do aeroporto e ela vai estar lá? É isso, ChatGPT? Ah, não. Ok, eu tenho que esperar um show dela na Noruega. É que eu li um spoiler. Ele foi até ela e com muito nervosismo confessou seus sentimentos. Para a surpresa dela... Para sua surpresa, a Aurora também sentia algo por ele. O quê? O quê? Até agora o máximo de interação que eu tive... Não, que o personagem teve com ela foi, não sei, ele comentar alguma coisa em alguma publicação dela e ela curtiu o comentário dele. Opção 2. Bruno ganha uma promoção e consegue pagar uma viagem para a Noruega. Ok, isso daí é um pouquinho mais plausível pro personagem. Algum tempo depois, Bruno recebeu uma promoção no trabalho. Que trabalho? E finalmente conseguiu juntar o dinheiro necessário para viajar para a Noruega. Ele foi até a cidade onde a Aurora morava? E tentou encontrá-la em um de seus shows. Não, ela não faz show toda hora, não. Noruega. Infelizmente, ele não conseguiu falar com ela naquela noite. Cara, imagina, eu chego lá e já encontro. Não... O personagem encontra, imagina? Esse meu teste científico tá muito... No dia seguinte, ele encontrou a Aurora em uma cafeteria local. Eles conversaram por horas e no final, a Aurora acabou dando seu número de telefone para Bruno. E quem disse que o personagem teria atitude e assunto pra falar com ela? Eu conheço meu personagem, tipo assim, eu elaborei tudo o personagem até agora. Opção 3. Bruno envia uma carta para a Aurora. Bruno nunca teve coragem de se aproximar de Aurora pessoalmente, porque até ele não consegue. Então, ele decidiu escrever uma carta para ela. Ou seja, eu tô no século XVI, eu tô em 1500, para enviar uma carta. Nela, ele expressou todos os seus sentimentos. Nossa, pior que eu lembrei uma coisa assim. Todos os seus sentimentos e contou sobre... como ela havia se tornado a mulher dos seus sonhos. Para sua surpresa, a Aurora respondeu a carta e pediu para que ele se encontrasse em um de seus shows no Brasil. Só no ChatGPT mesmo. Bruno mal podia acreditar, eu não tô acreditando. Como assim? Que finalmente encontraria a mulher que havia roubado. Tadinho desse Bruno. Esse Bruno de 1500 e que foi respondido. São 4. E aparentemente é mais fácil. Bruno se torna um famoso cantor no Brasil e conhece a Aurora durante um festival musical. É uma possibilidade. Eu vou chegar lá cantando as músicas que eu falo aleatoriamente no vídeo. Quem vê os vídeos sabe. Bruno nunca perdeu a esperança de conhecer a Aurora pessoalmente. Ele começou a se dedicar à música e com o tempo se tornou um cantor bastante conhecido no Brasil. Um dia ele foi convidado para se apresentar em um festival musical na Noruega. Por que na Noruega? Porque eu, brasileiro, seria chamado na Noruega. Para sua surpresa, a Aurora também estaria lá. Ok, ela faz muito mais sentido. Durante o festival, eles se encontraram e acabaram se tornando amigos. Com o tempo, o relacionamento de amizade deles evoluiu para algo a mais. E Bruno finalmente conquistou o sonho de estar com a mulher de seus sonhos. Ok, nenhum é realista. Ok, mas ele deu toda a história aqui. Ele não deu uma, tipo assim, breve. Ele... só terminou. Qual eu escolho? Comprou uma passagem pra Noruega, só que... assim, o que seria mais possibilidade... Isso aqui... não. Isso aqui... não, por causa que eu não receberia uma promoção. E... ok, uma cafeteria local... aparece uma foto ou outra de alguém encontrando ela. Na verdade, é pessoas diferentes. Esqueci, a Aurora não é a Aurora... essa daqui. É... personagem fictício na história. Ok, essa aqui eu não tô 1500. Essa aqui, impossível. E essa também, impossível. Ainda mais por essa parte. Mas eu escolho o que? Eu vou de segunda, mas... opção 2. Após conseguir uma promoção, Bruno finalmente conseguiu juntar dinheiro o suficiente para pagar uma viagem para a Noruega. Ele estava animado com a possibilidade de finalmente conhecer a Aurora pessoalmente. Chegando lá, ele se dirigiu aos lugares onde a Aurora costuma se apresentar. Mas não teve sorte em encontrá-la, porque ela estava nos Estados Unidos. Ela estava no Japão, ela estava em Londres, ela estava em qualquer local. Desanimado, Bruno foi para um café local para tentar esquecer um pouco a decepção.
Enquanto bebia seu café, eu não tomo café, ele viu a Aurora entrando no estabelecimento. Ele se levantou rapidamente, mas, por um momento, hesitou em se aproximar dela. É o que eu faria. Não se levantaria, eu tá pega, o que eu faço? Finalmente tomou coragem e se aproximou. A Aurora olhou pra ele e sorriu. Ok. Eu não sei como é que ela reage pessoalmente, mas ok. Eles começaram a conversar, ok? Até agora tudo realista, menos essa parte do eu ir até lá, por causa que é um pouquinho caro. E Bruno contou como era fã de suas músicas e como ele havia se tornado... quando um personagem se tornou... Como ela havia se tornado a mulher de seus sonhos. Eu fico imaginando o constrangimento que ela estaria eu falando isso. O personagem. A Aurora se sentiu tocada pelas palavras de Bruno e acabou dando seu número de telefone para ele. Eles passaram a se falar com frequência e com o tempo um sentimento mútuo se desenvolvendo entre eles. Deixa eu terminar aqui. Bruno acabou estendendo sua viagem para ficar mais tempo na Noruega. Ele e a Aurora passaram dias juntos explorando a cidade por causa que ela não conhece a cidade. Não conhece. E conversando sobre música e vida. No final da viagem, eles se despediram com um beijo apaixonado. E a Aurora convidou o Bruno para voltar à Noruega sempre que pudesse. Calma, eu vou ter que conseguir terminar. De volta ao Brasil, Bruno não conseguia parar de pensar em Aurora. Eles continuaram a se falar por telefone e a trocar mensagens diariamente. Poucos meses depois, a Aurora veio ao Brasil para fazer uma turnê e ela e Bruno finalmente se encontraram novamente. Dessa vez foi impossível resistir ao desejo que sentiam um pelo outro. Que? Eles se entregaram a uma noite de paixão. E desde então tem mantido o relacionamento à distância, mesmo com as dificuldades de viver em continentes diferentes. Bruno nunca se arrependeu de ter viajado para a Noruega e ter conhecido a mulher que sempre sonhou em ter ao seu lado. ChatGPT, primeiramente, você está me iludindo. Segundo, você precisa ser um pouco realista. Então ele fala, isso é apenas uma história, então eu concordo. Você precisa ser um pouco realista. Peço desculpas se a minha resposta anterior não foi realista o suficiente. Com o modelo de linguagem, minha intenção é apenas criar uma história imaginativa para entender. Entreter um pouquinho. É um pouquinho de... sim, concordo, muito imaginativo. Peraí. Calma. No entanto, eu entendo que é importante considerar a realidade e possíveis consequências de ações tomadas na vida real. Então vamos tentar uma outra opção mais realista. Ok, vamos ver se é realista mesmo. Bruno continuou sendo um grande fã de Aurora e admirando seu trabalho, mas ao longo do tempo ele percebeu que seus sentimentos eram apenas um idealizado em sua imaginação. Ele se deu conta que, embora a Aurora fosse uma pessoa incrível e talentosa, ele não a conhecia pessoalmente e não poderia construir seu relacionamento baseado em uma idealização. Realmente. Certo. Em vez disso, Bruno decidiu trabalhar em si mesmo e em suas próprias metas e sonhos. Ele começou a frequentar aulas de música e desenvolver suas próprias habilidades. Ok, eu não iria pra essa parte. Com o tempo, ele acabou formando uma banda e começou a se apresentar em bares e casas de show. Em uma dessas casas, ele conheceu uma garota que também era apaixonada por músicas e tinha sonhos parecidos com os deles. Ok? Eles começaram e juntos construíram uma carreira musical promissora. Enquanto isso, a Aurora continuou sua carreira de sucesso na Noruega e Bruno continuou admirado de longe e se perdeu o foco das suas metas. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso e realização estava em perseguir seus próprios sonhos e não em idealizar o que nunca poderia ter. Terminando com uma história um pouquinho mais realista e com umas pequenas facadas, eu vou tentar deixar esse vídeo interessante. Vou tentar. Eu não sei se eu posto esse vídeo. Eu tô pensando sinceramente se eu posto ou não esse vídeo. Mas enfim, eu vou parar de gravar aqui. Eu vou terminar esse vídeo e depois eu vou decidir se eu posto ou não. Enfim, é só isso. Se você gostou desse, eu gostei. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Eu não pretendo ser cantor. Não pretendo. Não. Nossa, tô toda hora esquecendo. O personagem não pretende ser cantor. E sim. Tchau.